Começa já no Antigo Testamento com uma imagem muito importante, a imagem da aliança entre Deus e o seu povo. Deus escolheu aquele povo, consagrou-o a si. É verdade que depois este povo perde estas promessas? Perde, porque Jesus depois vem dizer: já que vós não quereis o reino de Deus, eu vou dá-lo a outros povos. E a igreja nasce e vem para o mundo inteiro. Muito bem. Então, no Novo Testamento, a consagração, quando é que nós somos consagrados a Deus? No dia do batismo. E esta consagração não é mais que renovar as promessas batismais, não é? Renunciar ao mal e fazer o bem. Por exemplo, em Romanos capítulo 12:1, São Paulo diz de uma maneira perfeita e muito bela: meus irmãos, exorto-vos pela misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é que é um culto espiritual. Ofereçais. Consagrar, doar, é a mesma coisa. Então, Maria é consagrada por Deus e doa-se inteiramente a Ele. Ela é que lhe deu o seu sim. Vide uma coisa: se Adão e Eva, com o seu não, desobedeceram a Deus e entraram na desgraça, e por eles todos nós, com Maria e Jesus começa a nova humanidade, o novo Adão e a nova Eva. E pelo seu sim, eles fazem retroceder o não de Adão e Eva, e com esse sim deles e com o nosso sim, estamos a regressar ao paraíso. Estamos a regressar ao paraíso. A melhor maneira que eu posso dizer do que esta consagração na minha vida é: o que eu senti foi que Maria entrou dentro de mim e que começou a construir, como Neva Eva, o paraíso. Foi o que aconteceu na minha vida. Então, melhor do que ninguém, ela disse sim à aliança com Deus. Sim, eu quero ser mãe do Salvador, apesar de não perceber nada do que está a acontecer. Eu quero. E depois, a entrega do discípulo em João 19, 25 e 27, no Calvário. Isso é que é a fonte da consagração a Maria e a Jesus. Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Não chama de mãe nem de Maria. Mulher. Está a falar de Gênesis 3. A mulher, a Eva. Ela é a nova Eva. Mulher, eis aí o teu filho. Porque os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, mataram-se um ao outro. O que deu o não e o pecado, não é? O assassino, matar logo um irmão. Eis o teu filho João. Neste João somos todos estamos no Calvário, não é? E disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo acolheu-a como sua. Esta consagração é isto que fazemos: acolhê-la como nossa. E a partir desse momento João recebeu-a na sua casa. Então, a consagração a Maria é um reconhecimento da sua missão. O acolhimento dado a Maria insere-se no acolhimento dado a Jesus por São João, pelo discípulo. Ele recebe como sua, como um dos seus bens. E neste acolhimento, ele diz sim a Jesus. Como discípulo do próprio Jesus, ele diz: sim, Jesus, eu aceito a tua mãe, a nova Eva. Eu aceito esta mulher nova criada por ti, perfeita. Então a relação com Jesus prolonga-se na relação nova com Maria. Acolher Maria em obediência a Jesus é obedecer ao próprio Jesus. Foi Jesus que quis. Eis aí a tua mãe. Ela agora é a tua mãe. Mãe, tu não vais ficar viúva de filhos. Eis tens o primeiro e vou-te dar todos os filhos de todas as pessoas do mundo inteiro. Então a consagração a Cristo é realizada neste acolhimento dado a Maria na nossa vida, entre os nossos bens, nossa vida espiritual e material. A consagração vai ser à medida daquilo que vós dais. Vós dais pouco e de receber pouco. Agora, se vós dais completamente a Maria e tudo a ser dela, então ides ver milagres e coisas maravilhosas na vossa vida. Se esta consagração não aconteceu nada, é porque a consagração não foi bem feita. Vós dais pouco, Deus dá-vos pouco. Porquê? Deus ama-nos tanto que nos respeita naquilo que nós damos. Eu consagro, mas a casa, o carro é meu, tudo é meu.
tu ficas nas orações e chega. Ela só vai estar nas orações. Ela faz dentro do respeito do amor de Deus, no qual está o livre-arbítrio. Vós dais-me o quarto, eu fico com o quarto. Dais-me a casa toda, então posso andar pela casa toda. A minha casa é vossa, então pronto. Como João, eu vou viver na tua casa, és a minha mãe. Isto é que é importante, não é? Isto é que é importante. Então, por exemplo, uma das coisas que percebi, que encontrei foi esta oração que o Papa pede para rezarmos ao fim do terço, à vossa proteção. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Sabes quantos anos tem esta oração? 1700. É do século III. Século III. Então, quando a comunidade estava ameaçada de tantos perigos, refugiava-se com confiança na proteção da Mãe. Esta ação foi o primeiro passo para a consagração, como a atitude de se colocar sobre a sua proteção e refúgio, e como base para as futuras consagrações, famílias, paróquias, cidades e o mundo inteiro. No século VII, Ildefonso de Toledo, na sua obra sobre a Virgem Maria, usa a expressão servo da escrava do seu Senhor. Servo nela porque ela foi serva do Filho de Deus, não é? Século VIII, na homilia sobre a dormição de Maria, São João Damasceno diz: nós nos consagramos a ti. Na Idade Média, Odilon, que era abade de Cluny, e Marinho, irmão de São Pedro Damião, do século XI, oferecem-se a ela na qualidade de servos perpétuos. No século XIII, a Ordem dos Servos de Santa Maria propõe-se a prestar um serviço a Deus mediante a dedicação à Virgem. No século XVI temos as congregações marianas, onde o cerimonial de entrada nos conventos se fazia pelo oferecimento a Maria. Era a primeira coisa que se fazia. Primeiro ofereces-te a Maria e depois consagras-te e vens ser irmã consagrada ou irmã de clausura. 31 de outubro de 42, já dissemos, Pio XII consagra o mundo ao Imaculado Coração de Maria, um pedido que Jesus fez à Beata Alexandrina. Depois disso, Jesus disse à Beata, dessa consagração, disse: agora vais escrever ao Papa e diz-lhe assim: por esta consagração vais diretamente para o céu. Papa Leão XII foi diretamente para o céu, por esta consagração. Vedes como que isto é importante? Se ele consagrou o mundo humano, fez como Jesus pediu, e na obediência Jesus disse: como prémio vais para o céu, se nós nos consagrarmos, para onde é que vamos? A partir de 1968, retira-se a expressão consagração a Maria e acrescenta-se filial amor a Maria. São João Paulo II, já vimos como diz que a figura de São Luís de Montfort propõe aos cristãos a consagração a Cristo por meio de Maria, como meio eficaz para viverem fielmente os compromissos do batismo. Redemptoris Mater, número 48, de 1987. Dia 25 de março de 84, a consagração a Maria com São João Paulo II chega ao ápice do cunho oficial. Era para ser feita a consagração à Rússia, ele consagrou o mundo, como ato de entrega da Igreja e todo o género humano a Maria. No ato da sua eleição como Papa, aceita a nomeação e obediência a Cristo e com total confiança à sua mãe. Esta consagração a Maria funda-se então no encontro pessoal e perseverante com ela, que supõe confiança, pertença, dom de si, disponibilidade, carinho, afeto, porque é a vontade de Deus. Deus quer. Fátima, junho e julho de 1917. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Deus quer, Deus quer, Deus quer. Deus quer, nós temos de fazer aquilo que Ele quer. O Catecismo da Igreja Católica, no 487, diz: Jesus é o único caminho para o Pai e Maria é o caminho mais seguro e fácil para chegarmos a Jesus.
O que a fé católica crê acerca de Maria funda-se naquilo que ela crê acerca de Jesus. Mas o que a fé ensina sobre Maria ilumina a sua fé em Cristo. Isto é maravilhoso. Forte. São Cromácio de Aquileia, não sei quem era, mas diz assim: reuniu-se a igreja na parte superior do cenáculo com Maria, que foi a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Não se pode falar da igreja senão quando estiver aí Maria, mãe do Senhor, e com os seus irmãos. Como já disse, Lumen Gentium, capítulo 8, dos números 52 a 69, Maria deve ser situada no mistério de Cristo e da Igreja, e a relação vital com ela insere-se no amplo movimento de consagração à Santíssima Trindade, como parte da resposta existencial ao plano de Deus, como ouvimos Romanos 12:1. A Virgem Maria e Cristo, diz assim Lumen Gentium, número 52, quando Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, levar a cabo a redenção do mundo, ao chegar à plenitude dos tempos, enviou o seu Filho nascido de mulher, a fim de recebermos a filiação adotiva. Gálatas 4:4-5. Por amor de nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou na Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Este divino mistério da salvação é-nos revelado e continua na Igreja, instituída pelo Senhor como seu corpo. Nela os fiéis, aderindo à cabeça que é Cristo em comunhão com todos os santos, devem também venerar a memória, em primeiro lugar, da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. São João Paulo II, no Ângelus, no dia 1 de junho de 1980, disse: como poderemos viver o nosso batismo sem contemplar Maria, a bendita entre todas as mulheres, tão acolhedora do dom de Deus? Ela foi-nos dada como mãe de Cristo, deu-a por mãe à Igreja, ela mostra-nos o caminho. Além disso, intercede por nós. Cada católico confia-lhe a sua oração e consagra-se a ela para melhor se consagrar a Deus. Então, nos nossos dias, o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos expressa assim a consagração da maneira seguinte: à luz do testamento de Cristo, João 19, 25-27, o ato de consagração é reconhecimento consciente do lugar especial de Maria de Nazaré ocupa no mistério de Cristo e da Igreja, do valor exemplar e universal do seu testemunho evangélico, da confiança na sua intercessão e na eficácia da sua proteção, da última função materna que ela exerce, como verdadeira mãe na ordem da graça, em favor de todos e cada um dos seus filhos. Stefano de Fiores diz assim: acolher Maria significa abrir-se a ela e à sua missão materna, introduzi-la na própria intimidade espiritual, onde já se acolheu Cristo e os outros dons da sua fé. O ideal do consagrado consiste em chegar a uma identificação com Maria, de modo que fique habilitado para a comunhão íntima com o Pai, Filho e Espírito, e ao mesmo tempo para o amor cordial e criativo junto ao próximo. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: apresentam-nos Nossa Senhora como inacessível. Deveriam propô-la como imitável, modelo de imitação. Por exemplo, gosto muito desta passagem de Mateus 12, 47-50, quando dizem: olha que a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus disse-lhes assim: a minha mãe e os meus irmãos, indicou os discípulos e disse, são estes. Quem fizer a vontade do meu Pai não está no céu, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muito forte. Estamos quase a acabar. O Papa Francisco, a visitar o Santuário da Aparecida, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, disse: a Igreja, quando busca Cristo, bate à casa da mãe e pede: mostra-nos Jesus. Em maio de 2017, o Papa disse duas coisas que marcaram muito. Primeiro, temos mãe. Segundo, o cristão tem de ser mariano, senão não é cristão. Bento XVI disse: como discípulo, buscando inspirar-se nos ensinamentos de Maria, devemos acolher e guardar dentro do coração as luzes que, por mandato divino, ela nos envia do alto. Então, Lumen Gentium 67 diz assim:
A verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira, mas nasce da fé, nos faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos incita a amar como filhos a nossa Mãe e a imitar as suas virtudes. Diretório sobre a Piedade Popular 204 diz assim: deve ser fruto esta consagração não da emoção passageira, mas uma decisão pessoal, livre e madura, no âmbito de uma visão exata do dinamismo da graça, expressa de modo concreto e numa linha litúrgica, ao Pai por Cristo, no Espírito Santo, implorando a intercessão gloriosa de Maria, à qual alguém se entregue totalmente a fim de observar com fidelidade os compromissos do batismo e viver na atitude filial em relação a Maria. São Bernardo de Claraval, que era amigo íntimo de São Francisco de Assis, fundou a ordem cisterciense, como por exemplo da Alcobaça. Se levantam os ventos das tentações, se te feres contra os escolhos das tribulações, olha para a estrela, chama por Maria. Nos pringos e angústias e perplexidades, pensa em Maria e invoca: ó Maria, fica sempre nos meus lábios e no meu coração. Portanto, só quando formos como Maria, é que Jesus pode vir encarnar. Nas mensagens à Margarida de Espanha, Jesus diz assim: o mundo já era para ter sido destruído há muito tempo. Não foi por causa dela. Eu só vi o mundo a partir do momento em que ela estava no mundo. Assim, na minha segunda vinda, enquanto não fores como Maria, eu não posso vir. E então, na adoração, uso muito as mensagens de Jesus à Margarida, à Marga, certo? De Espanha. Aquele livro que tu encomendaste, o quarto, os outros três são uma maravilha. Tanto que ontem eu li assim: vós pensais que com Santa Faustina se ajustou a relação da minha misericórdia? Não. Eu agora utilizo a mais pequena das minhas profetas para revelar o cume das minhas revelações. E dizia-lhe ele que a apoteose final da devoção ao meu Sagrado Coração é Maria. Queres amar-me? Amai a minha mãe. Não sendo diferentes com ela. Não a magoeis, tratai-a bem. Se queres tratar-me bem a mim, tratai bem a minha mãe. Então, dia 18 de junho de 2008, Jesus disse assim à Margarida. Agora vamos entrar numa parte intimamente espiritual. Jesus diz: quando eu transformar todas as coisas pela minha mãe, quando a minha mãe instala o seu reino de amor nos corações, quando encontrar corações como os da minha mãe e de Maria no mundo, abertos e dispostos a acolher-me, puros e limpos de coração, então eu virei reinar entre vós. Estabelecerei o meu reino na terra e virei morar verdadeiramente convosco, no reinado eucarístico do meu Sagrado Coração, onde não haverá mais ódio, nem desamor, pecado ou horror, onde reinará a paz. Como prepararei esse reinado? Como terá lugar? A minha mãe está vindo há muitos anos a vós, através de tantas aparições. Manifestou-se aos pobres e simples. Ela luta por uma mudança dos homens para que regressem a mim. A minha mãe luta para mudar os corações dos homens, para que eu possa morar neles, para que eu os possa albergar. Quando na terra encontro o terreno propício para poder habitar, virei. Esta é a minha segunda vinda. É o estabelecimento do meu reino em vós, a minha morada em vós. E eu serei para ti o teu Deus, e tu serás para mim o meu povo, porque és o meu amor e a minha paixão. 3 de julho de 2008, Jesus disse: a devoção ao meu coração
Pela vossa alma, vós tendes de a deixar e abraçar-me a mim. Por meio de Maria e por meio do Imaculado Coração de Maria, que ela seja o triunfo primeiro e verdadeiro na tua alma. Por isso, reza o rosário todos os dias. É Jesus que está a falar. Reza o texto todos os dias. Medita-o e reza-o com o coração. Para os que querem dar com mais rapidez e que sejam mais avançados, rezai as 3 partes. Gozosos, dolorosos e gloriosos. Olha agora. Consagrai-vos inteiramente a ela. Vivei dela e para ela. Tudo o que é vosso nas suas mãos. Toda a vossa alma entregue e simples. Renunciai aos afetos do pecado, da carne e do mundo. Comprometei-vos a viver segundo o Evangelho, e o meu reino poderá vir aos vossos corações. Primeiro, eu quero um triunfo do Imaculado Coração de Maria em vós. Renunciai a Satanás e a todas as suas obras. Vivei em graça e para o amor. Só mais uma. 18 de julho de 2008. Sabes o que é a apoteose final da devoção ao meu Sagrado Coração? A apoteose final é Maria. Pode parecer incrível, mas a apoteose final não és tu próprio. Ele diz que não. Porque vós não podeis vir a mim se não for por ela. Ela vai ensinar-vos a amar-me. Então tem de ser por ela. Continua Jesus. A explicação de como viveu e vive ela esta devoção ao meu coração e o amor por seu meio, ela estende a todo o mundo. A devoção ao coração de Maria é a manifestação do seu amor por vós, os homens, o seu amor por mim e pelo todo o mundo. Também é a maneira de voltar os homens para mim. Ela é o exemplo daquilo que deveis fazer. O exemplo do que os homens devem fazer para me amar. E amar-me bem, perfeitamente. Olhei para ela e sabei amar-me. Nesse coração desprovido de si mesma e cheia do amor de Deus. É esse coração de brancura virginal. É o coração onde ninguém jamais pôs uma mancha imaculada. Coração imaculado de Maria. Meditai muito e bastante sobre ele e contemplai o que isso significa. É o coração que por ele vim ao mundo, pelo qual mereceu a pena existir a redenção. O coração que ainda, se fosse por si só, teria servido para o meu sacrifício. Ó coração da Mãe de todos os homens, Mãe da humanidade, coração da Mãe de Deus, da Esposa do Espírito Santo, a Mãe de todos os homens, por ela veio a vida. Por ela, porque ela me chamava, eu vim à terra. Nossa Senhora foi consagrada ao Templo de Jerusalém. Foi entregue no templo com 3 ou 5 anos. E sabeis qual é que era o maior sonho de Nossa Senhora? O maior sonho de Nossa Senhora era um dia poder vir a conhecer o Messias. Mal sabia ela que ia ser a mãe do próprio Messias. Por ela, continua Jesus, porque me o pede, eu voltarei a reinar. Repito. Por ela, porque me chamava, eu vim à terra. Por ela, porque me o pede, eu voltarei a reinar. Que saibais que isso foi determinado por o meu Pai, Deus. Ele determinou uma grande destruição sobre a humanidade e que já devia ter tido lugar, mas por ela isso não vai acontecer. Ela atrasou o tempo. Ela detém a mão sobre o seu coração. E para salvar mais homens nesta humanidade corrompida, o meu Pai quis estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. Repete Fátima. É uma devoção de consagração filial, ao modo de São Luís Maria Grignon de Montfort e ao modo de Santa Teresinha do Menino Jesus.
Jesus está a falar desta consagração de São Luís. Quereis mais? Não sei. Santa Teresita, patrona das almas vítimas e todo o cristão dos últimos tempos. Maria é o reflexo do Pai e do amor do Pai. Ela é a nova Eva que vem ressarcir a Deus do pecado da primeira Eva. A nova Eva, Maria, é a primícia da nova criação. Maria nasceu antes no mundo do que eu, o Verbo. Nasceu antes para poder dar-me forma. E eu estava alegre desde o seu nascimento, desde o dia que ela nasceu. E começou assim o meu plano redentor. E eu a enchi de graças e de bênçãos. O seu coração virginal veio antes ao mundo, antes do meu coração. Eu me fiz homem num coração já feito, o coração dela. A Trindade existia, mas veio habitar num coração que é Maria, que já estava a bater. E nesse coração houve a minha filha bater o meu, os primeiros batimentos do meu, os primeiros batimentos humanos do coração de Deus. O amor de Deus feito homem pelo mundo. A carne do meu coração tomou carne do coração imaculado de Maria. O meu lado humano tomei-o de Maria, como à maneira de gestação. Não há fecundação humana. A fecundação veio de Deus. E Deus toma tudo de Maria. Maria e Deus fazem-se uma só coisa em mim pela ação do Espírito Santo. Eu sou o reflexo do Pai, que tomou forma de Maria. A minha humanidade é dela. Por isso, compreendei agora, nova geração, como quero que vós sejais seu reflexo. Meditai sobre o seu coração. Consagrai-vos inteiramente a ela. Deixai-vos fazer a infância espiritual como crianças levados pela mão da sua mãe. E ela é o caminho para vir a mim. Empreendei esse caminho e acolhei-o. Ela é a porta, o meu porta-voz e baluarte. Desde essa voz defendei-me. E a Margarida pergunta assim a Jesus: então o que é que há que fazer? E Jesus responde: sobretudo, adoração. Colocar-vos diante da minha Eucaristia e receber as minhas graças. Graças de transformação, comum união, entendimento e de Eucaristia. E por ela renovarei o mundo.